Se você faz aquilo que sabe, no fundo, que é a sua missão, que é levantar os olhos acima das questões mundanas, diárias, egoístas e impulsivas que podem te atingir, e tenta entrar em um relacionamento contratual com aquilo que você pode considerar como o mais elevado, seja lá o que for, mirando alto e colocando isso como o mais importante da sua vida, isso te fortalece contra as vicissitudes da existência como nada mais pode. E eu realmente acredito que esse é o conselho mais prático que você poderia receber. A maneira de fortalecer sua fé na vida é assumir o melhor, e então agir com coragem em relação a isso. E isso é equivalente a expressar sua fé no bem mais elevado possível. É equivalente a expressar sua fé em Deus. E não se trata de dizer, bem, eu acredito na existência de uma divindade transcendente, porque, em certo sentido, quem se importa com o que você acredita? Quer dizer, você pode se importar e tudo mais, mas essa não é a questão. Não é essa a questão. A questão, ao que me parece, é como você age. A questão não é o que você acredita como se fosse um conjunto de fatos, mas como você se comporta no mundo. A função do pensamento é essa: deixar que as ideias ruins morram antes que elas te façam mal. É uma noção brilhante. E a ideia é algo como: você pode imaginar uma representação de si mesmo. Você pode imaginar várias representações potenciais de si mesmo no futuro. Pode analisar como essas futuras representações de você provavelmente prevaleceriam ou fracassariam. Você pode eliminar os eus em potencial no futuro que irão fracassar e então incorporar aqueles que terão sucesso. Você faz isso enquanto, simultaneamente, imagina uma representação do seu estado atual e determina para si mesmo, por causa do seu sofrimento desnecessário, quais elementos do seu ser patético precisam ser abandonados para que você possa avançar rumo a esse futuro. E a meta, o que é que você está buscando com esse trabalho e esse sacrifício? Essa é a pergunta definitiva. O que você está tentando fazer? Você está tentando melhorar o futuro. Acreditamos que o futuro pode ser melhorado, que isso acontece quando a gente se esforça de verdade e abre mão de certas coisas hoje. Então, mais uma vez, quais são as limitações? Quais são os limites necessários disso? Eu diria que não sabemos. Nós concebemos essa ideia extraordinária. O futuro existe. Podemos vê-lo, mesmo que seja apenas potencial. Podemos ajustar nosso comportamento no presente para maximizar nossa probabilidade de sucesso no futuro. Qual a melhor maneira de fazer isso? Bem, a ideia é algo como: não hesite em oferecer o sacrifício máximo. Se você quer que o futuro seja realmente bom, com o que você poderia se comprometer, digamos? Se você estiver realmente disposto a abrir mão do que existe em você, que te limita ou te impede de crescer, essa escolha pode mudar tudo. Primeiro, ela transforma sua mente e sua forma de viver. Depois, isso começa a impactar o ambiente ao seu redor. Esse tipo de mudança reduz as chances do mundo cair no caos e aumenta as chances das pessoas viverem com mais propósito, qualidade e equilíbrio em uma sociedade que apoia isso. E nada disso me parece questionável realmente. Também não acho que seja algo que as pessoas não saibam. As pessoas me dizem muitas vezes que, ao me ouvirem falar, escutam coisas que já sabiam, mas não sabiam como dizer. Eu realmente acredito que isso é algo fundamental. Está no centro do nosso entendimento moral, que é basicamente o que sabemos sobre como agir e perceber o mundo. Vamos esclarecer isso. O conhecimento moral não é algo trivial. É o conhecimento sobre como se orientar no mundo. Não há forma de conhecimento mais profundamente necessária. E ele é fundamentado em algo exatamente como isso. Sabemos que precisamos fazer sacrifícios. Sabemos que precisamos mirar no que é bom. Então, por que não mirar no que é melhor e fazer os sacrifícios necessários para tornar isso realidade? Me parece que, de certo modo, isso é evidente por si só. A pergunta é: por que não fazemos isso? Mas também há respostas para isso. A vida é difícil e machuca as pessoas. Está cheia de limitações. E algumas delas são arbitrárias. E algumas são injustas. E algumas são piores. Algumas dessas dificuldades são até maldosas, o que é ainda pior. Não é surpreendente que, com tantas situações difíceis, as pessoas acabem se voltando contra a própria vida. Mas acredito que, mesmo quando isso acontece, mesmo quando alguém tem um histórico que, se te contassem, você diria:
Não é de se espantar que tenha acabado assim. Essas pessoas ainda sabem que isso está errado. Ainda sabem que, por mais profundo que seja o próprio sofrimento, por mais arbitrário que seja, por mais que seja causado pela maldade dos outros, bem como pela tragédia da existência, nada disso justifica virar as costas para o bem. E acredito que todo mundo sabe disso. Acredito que sabem disso implicitamente, mesmo que não se permitam saber explicitamente. E acredito que, se violarem essa ideia, então violam a si mesmos. E acabam na posição de Caim, que é a posição do homem que recebeu uma punição pesada demais para suportar. Agora, somos capazes de fazer escolhas difíceis, certo? Imaginar o futuro que queremos, deixar para trás o que nos impede de seguir em frente e nos livrar das limitações das nossas crenças antigas. Buscar prazer, seguir seus impulsos, viver só o momento, fazer o que é mais fácil. Mas a vida é como uma montanha que você precisa escalar, e o topo dessa montanha está bem alto, né? A montanha vai até o céu, e a jornada para chegar lá é longa, porque o topo é algo que você está sempre tentando alcançar. Assim como na vida, você está sempre mirando algo maior e tentando subir, sempre. Pelo menos essa é a teoria. Claro que isso depende até certo ponto da sua definição de subir. Você precisa, mais uma vez, agir de acordo com o melhor que você pode ser. Isso vai transformar sua vida em uma verdadeira jornada. Não tem como ser diferente, porque ao tentar escalar uma montanha mais alta ou buscar um objetivo maior, tudo ao seu redor vai se tornar cada vez mais significativo e intenso. Isso acontece por uma razão, claro. Se você está mirando em algo difícil e profundo e realmente se dedica a isso, sua vida provavelmente vai ficar mais desafiadora e mais intensa. Mas isso pode ser algo bom, pode ser exatamente o que você precisa para enfrentar as limitações que todo ser humano tem. O bom pai é aquele que está disposto a colocar o bem maior à frente, até mesmo em relação ao próprio filho. Você tem uma obrigação moral, como pai ou mãe, de encorajar seu filho a sair para o mundo, certo? E ser quem ele pode ser o melhor que ele pode ser. E ao fazer isso, você está encorajando-o a buscar o bem. Você está sacrificando o que é bom para o bem maior. Você não está segurando ele para si de forma egoísta. Está dizendo a ele que pode seguir sua vida e vivê-la da melhor maneira possível. Você não quer para seu filho o que você quer para ele. Você quer para seu filho aquilo que é melhor para ele e para o mundo. E você o deixa ir, em proporção direta ao seu desejo de que isso aconteça. Quando você tem um bebê, faz tudo por ele, porque ele não pode fazer nada por si mesmo. Mas à medida que o bebê amadurece e é cada vez mais capaz de fazer as coisas por conta própria, então você recua, certo? Você recua. E cada vez que a criança desenvolve a habilidade de fazer algo, você permite ou a encoraja a fazê-lo. E você não interfere, sabe? Se seu filho está com dificuldade para se vestir, claro, às vezes você ajuda, mas na maioria das vezes o deixa aprender, para que ele saiba como fazer isso no futuro. Isso é melhor para você e certamente é melhor para ele. Existe uma regra se você trabalha com idosos em um asilo, e a regra é algo como: não faça nada por nenhum dos moradores, digamos, que eles possam fazer por si mesmos, porque você compromete a independência deles. E então, como mãe, você recua e deixa seu filho se chocar contra o mundo, e você falha em protegê-lo. Mas ao falhar em protegê-lo, você o encoraja e enobrece até o ponto em que você não é mais necessária. Talvez ele ainda queira te ver, e seria maravilhoso se fosse assim. Mas o ponto é que você deve se retirar da equação ao encorajar seu filho a ser a melhor pessoa que ele pode ser. E você sacrifica seus desejos, todos os seus desejos, para isso. Seus desejos pessoais, até mesmo seus desejos em relação ao seu filho e sua relação com você. Porque você quer que ele siga em frente para o mundo como uma luz, certo? Uma luz que brilha no alto. É isso que você quer, se tiver algum bom senso. E, portanto, você não pode manter seus filhos em casa só porque você precisa deles.